Já deixa o like e se inscreve no canal, porque o que você vai ouvir agora parece filme menos, mas poderia ser realidade. O nome dela era Helena Villar, e dentro das Forças Armadas, poucos tinham coragem de falar o nome dela em voz alta. Piloto de elite, treinada em operações de alto risco, Helena era considerada uma das melhores na aviação militar internacional. Seu histórico era impecável. Missões concluídas, inimigos abatidos, aliados salvos, tudo sem hesitação. Mas por trás do capacete e do uniforme impecável, existia uma mulher moldada pelo medo, pela disciplina e pelas cicatrizes da guerra. O que ninguém sabia é que em breve a maior missão de Helena não seria apenas no céu, mas dentro do próprio coração. E, quando o destino derrubou seu avião em território inimigo, a guerra ganhou um novo capítulo que ninguém previu. Porque às vezes, o que começa como uma queda, se transforma em algo muito mais perigoso e inesquecível. Era para ser uma operação simples de reconhecimento aéreo em uma zona de conflito altamente monitorada. Helena liderava o esquadrão, sobrevoando as fronteiras de um país tomado por disputas políticas e insurgência armada. As ordens eram claras: mapear as posições inimigas, monitorar movimentações e retornar sem engajamento. Mas na guerra, as ordens costumam desaparecer. Junto com o primeiro disparo, em pleno voo, Helena percebeu algo estranho nos radares. Sinais não identificados se aproximando em alta velocidade. Tentou manobrar, alertar a base e os colegas, mas a emboscada já estava montada. Mísseis inimigos cortaram o céu como relâmpagos. E antes que pudesse reagir, o impacto atingiu seu caça. E no segundo seguinte, Helena mergulhava em queda livre. Vendo a terra inimiga se aproximar perigosamente rápido, o sistema de ejeção funcionou, mas a queda foi brutal. Helena aterrissou em meio a montanhas áridas e inóspitas. Ferida, desorientada e sem comunicação, ela entendeu de imediato que estava sozinha atrás das linhas inimigas. Os insurgentes da região eram conhecidos pela brutalidade e pelo ódio a soldados estrangeiros. Sua captura não significaria apenas prisão, menos, mais tortura, interrogatório e, provavelmente, morte. Mas Helena não era do tipo que aceitava o destino sem lutar. Ela havia treinado a vida inteira para sobreviver. Recolheu o que pôde dos destroços, camuflou-se e iniciou a caminhada por território hostil, em busca de abrigo ou uma saída. Cada passo era um risco, cada sombra uma ameaça menos. E o tempo estava contra ela. Mas o que Helena ainda não sabia é que aquele acidente a colocaria no centro de uma conspiração, muito maior do que imaginava. Enquanto Helena lutava pela sobrevivência, a base militar dela explodia em pânico e incerteza. O desaparecimento da piloto de elite gerou uma crise nos bastidores da Força Aérea. O alto comando exigia respostas, mas as informações eram desencontradas e cheias de lacunas. Helena não era apenas uma piloto qualquer. Ela carregava códigos de acesso, informações confidenciais e treinamentos classificados. Se caísse nas mãos do inimigo, poderia comprometer operações inteiras e expor segredos de Estado, enquanto os generais discutiam em salas fechadas. Um homem especial se recusava a aceitar que ela estava morta. O Major Lucas Ferraz, oficial de inteligência militar e ex-parceiro de Helena em missões passadas, conhecia a piloto melhor do que ninguém. E para ele, uma coisa era certa: se ela ainda estivesse viva, ele faria o impossível para trazê-la de volta. Lucas não era apenas um estrategista brilhante. Era o tipo de homem que misturava a razão com uma intensidade difícil de ignorar. Tinha um passado complicado com Helena, marcado por missões perigosas, confidências e um sentimento nunca totalmente resolvido. Quando soube da queda, algo dentro dele gritou mais forte do que os protocolos militares permitiam, ignorando ordens diretas. Lucas começou a reunir informações por conta própria, traçando rotas e possibilidades de resgate. Sabia que o tempo era curto e que Helena já era considerada uma perda aceitável, mas aceitar a morte dela não estava nos planos dele, menos nem no coração que, apesar dos anos, ainda não a havia esquecido. Com mapas, contatos e uma determinação quase suicida, Lucas arquitetou uma missão clandestina de resgate, porque para ele, perder Helena seria mais do que perder uma piloto, seria perder a única pessoa que ainda fazia sentido em meio à guerra. Do outro lado das montanhas, Helena enfrentava o inferno em cada minuto de sua fuga. Ferida e com suprimentos limitados, ela evitava vilarejos e estradas, sabendo que o inimigo estava à espreita. Mas o pior não eram os insurgentes, eram os mercenários estrangeiros infiltrados na região, homens pagos para capturar soldados caídos e vendê-los ao melhor comprador, seja qual fosse o lado. Helena logo percebeu que sua queda não foi apenas um acidente.
Havia algo muito maior por trás da emboscada. Os mercenários a caçavam não por vingança, mas por algo que ela carregava, e nem sabia menos informações altamente sigilosas codificadas. Em seu equipamento, a conspiração não envolvia apenas insurgentes locais, mas também traidores dentro do próprio comando militar. E, sozinha, perdida e caçada, Helena entendia que a única chance de sobreviver era descobrir em quem ainda podia confiar. As noites eram longas, geladas e repletas de pensamentos perigosos. Sobre o passado, Helena lembrava dos treinamentos, das missões concluídas, das noites em que dormia com o rádio ao lado do travesseiro. Inevitavelmente, lembrava de Lucas, do olhar intenso, dos conselhos duros e do toque que nunca se permitiram ter. O coração, que sempre fora disciplinado, como um soldado, começava a fraquejar sob o peso da solidão. Ela sabia que Lucas provavelmente estava no QG, acompanhando as buscas e talvez lamentando a perda dela, mas o que não imaginava era que ele já estava em território inimigo, arriscando tudo para encontrá-la. O destino, como sempre, costurava as peças do tabuleiro militar com ironia e segredos, e, no meio do deserto, entre a vida e a morte, o reencontro deles se aproximava, tão inevitável quanto explosivo enquanto ISO. Lucas cruzava as fronteiras secretamente, guiado por informantes e aliados em postos avançados. Cada quilômetro percorrido o aproximava não só do perigo, mas da verdade sobre a queda de Helena. Ele descobria indícios de traição no próprio comando, de contratos sujos e jogadas políticas envolvendo a missão. Queda do avião de Helena não fora apenas azar ou incompetência. Menos foi parte de um plano maior de silenciamento. Os segredos que ela carregava eram valiosos demais e a vida dela, descartável para alguns poderosos. Lucas entendia que não podia confiar em ninguém, além de si mesmo, e no vínculo silencioso que sempre teve com ela, entre montanhas, vilarejos destruídos e zonas de guerra. Ele avançava como um homem obcecado pela única coisa que importava. E, quando a encontrasse, não seria apenas um resgate, seria o acerto de contas com o passado e com o sistema que tentou destruí-los. Caçadores estavam cada vez mais próximos de Helena, e as chances de escapar diminuíam a cada dia. Cansada, ferida e desorientada, ela considerava que talvez não houvesse saída dessa vez. Mas o instinto de sobrevivência, lapidado ao longo de anos, a empurrava para frente, mesmo no limite. Em uma noite escura, enquanto se escondia em uma gruta isolada, ouviu passos, vozes e o som seco de armas sendo carregadas. Helena preparou-se para lutar até o fim, mesmo que fosse a última batalha. Mas quando a silhueta de Lucas surgiu entre as sombras, a tensão se quebrou como vidro. O choque, o alívio e a incredulidade se misturaram em um segundo. Antes que o mundo voltasse a girar, eles se encontraram em meio ao caos. E sabiam que, a partir dali, a guerra deles seria muito mais pessoal. O reencontro foi breve, intenso e repleto de emoções contidas que a guerra nunca permitiu aflorar. Lucas, ao vê-la viva, deixou transparecer o medo, o alívio e o sentimento, que nunca verbalizou. Helena, fraca, mas ainda orgulhosa, não precisou dizer nada menos. O olhar dizia tudo. Eles não tinham tempo para discussões ou declarações. O inimigo estava perto, e o território era hostil. Lucas explicou o que descobriu: traições internas, mercenários Cacôndoa e o preço colocado por sua cabeça. Helena entendeu que, além de sobreviver, precisavam provar ao mundo o que realmente aconteceu. Ali, no meio da guerra, os dois antigos parceiros de missão se tornaram aliados em fuga e em busca de justiça. E o que começou como uma queda se transformaria em uma jornada onde a lealdade, o amor e a verdade seriam postos à prova. Escondidos entre ruínas e cavernas, Helena e Lucas planejaram cada passo para escapar do território inimigo. Os dois sabiam que apenas fugir não bastava. Precisavam expor os traidores e as mentiras por trás da queda do avião. Lucas revelou os documentos e interceptações que havia conseguido durante o percurso, confirmando a conspiração. Pessoas do alto comando haviam vendido informações para grupos rivais, sabotando operações e eliminando agentes como Helena. O choque era grande, mas o pior era aceitar que o inimigo estava infiltrado dentro do próprio sistema militar. Helena, mesmo debilitada, sentia o fogo da raiva e da indignação arder dentro do peito. Não apenas tentaram motelá, tentaram calá-la para sempre, destruindo sua reputação e sua vida, mas ela jurou que não cairia sem lutar. E Lucas, ao lado dela, tinha o mesmo compromisso. As rotas de fuga estavam todas comprometidas, e os caçadores sabiam exatamente onde procurá-los. Lucas, experiente, guiava Helena por caminhos esquecidos, vales remotos e vilarejos, onde a presença militar era mínima, mas os recursos se esgotavam rápido, e as feridas de Helena exigiam cuidados urgentes.
Cada passo era uma prova de resistência. Cada noite uma batalha entre o cansaço e o medo. Lucas carregava não só o peso do corpo dela quando necessário, mas também o peso da culpa por não tê-la protegido antes. Helena, orgulhosa, resistia à fragilidade, mas sabia que o tempo estava se esgotando. Ambos entendiam que não poderiam sobreviver muito tempo sem ajuda, mas em quem confiar? O deserto não perdoava, e a guerra não fazia distinção entre amor e traição. Em uma tentativa desesperada, Lucas contatou um velho informante, conhecido apenas como o Corvo. Esse homem operava na fronteira, vendendo informações e rotas de fuga para quem pagasse o preço. O Corvo aceitou encontrá-los, mas o risco era óbvio. Ele poderia tanto salvá-las quanto entregá-las aos inimigos. Helena, desconfiada, questionava a decisão, mas Lucas sabia que as opções se esgotavam rapidamente. O ponto de encontro era uma cidade esquecida pelo governo, controlada por milícias e grupos armados. Chegar lá seria arriscado, mas a única chance de sair vivos e com provas em mãos. Enquanto caminhavam, o clima entre eles oscilava entre tensão, silêncio e olhares carregados de sentimentos não ditos. A guerra os unia, mas o passado e os segredos ainda erguiam muros invisíveis entre eles. A cidade era um labirinto de ruínas, barracos e becos onde a lei era apenas uma lembrança distante. Homens, armados, patrulhavam as ruas, e bandeiras de grupos rivais tremulavam em postes enferrujados. Lucas e Helena se infiltraram disfarçados, atentos a cada movimento suspeito, cada olhar curioso. O Corvo apareceu em um bar decadente. Com um sorriso cínico, de quem sempre lucra com a desgraça alheia, ele confirmou o pior. Sim, havia traição no comando. E sim, estavam sendo caçados por ordens diretas de oficiais aliados. Mas o Corvo também trouxe esperança, menos ele tinha acesso a um dossiê completo sobre a operação e os envolvidos, a condição, Tenhero, e algo ainda mais valioso, a localização exata do líder do grupo mercenário que os caçava. Para conseguir isso, Helena e Lucas teriam que enfrentar os fantasmas do passado, e o inimigo que os conhecia como ninguém. O líder mercenário se chamava Viktor Kozlov, um ex-agente russo expulso por crimes de guerra, e agora caçador de recompensas. Viktor conhecia Helena e Lucas de missões antigas, e nutria um ódio pessoal contra os dois. Ele estava por trás da emboscada, no ar, e queria capturar Helena viva ou morta. Não importava o meio. Corvo revelou que Viktor operava de uma base improvisada nas montanhas. Cercado de homens leais e armamento pesado, enfrentá-lo seria suicídio. Mas fugir não era mais uma opção. Era hora de virar o jogo. Lucas traçou o plano: infiltrar-se na base, recuperar o dossiê que Viktor mantinha como moeda de chantagem, e eliminar a ameaça. Helena, ainda enfraquecida, aceitou a missão, não por orgulho, mas porque não suportava mais ser caçada. O passado os alcançava. E agora, a única saída era encarar a guerra cara a cara. Na noite da infiltração, o clima estava tenso, e o medo era um inimigo silencioso ao lado deles. Lucas e Helena avançaram entre rochas e sombras, contornando os guardas, e se aproximando da base de Viktor. Os dois funcionavam como uma equipe perfeita, mesmo com o peso da história mal resolvida entre eles. Helena, apesar das dores e das marcas da queda, provava ser tão letal quanto antes. Lucas, com frieza e precisão, eliminava obstáculos, guiando-os pelo terreno hostil com maestria. Ao se aproximarem do centro da base, ouviram as vozes familiares de Viktor e seus homens, rindo e planejando o próximo golpe. O dossiê estava ali, trancado, protegido, mas vulnerável a quem tivesse coragem suficiente. E naquele momento, Helena e Lucas sabiam que ou sairiam vitoriosos, ou não sairiam de lá. O plano quase deu certo. Quase. Helena conseguiu acessar os documentos, mas um dos guardas o surpreendeu, iniciando um tiroteio brutal. O caos se espalhou pela base, e logo estavam cercados, com pouca munição, e quase sem saída. Viktor, ao reconhecer os dois, ordenou que fossem capturados vivos. Com a crueldade estampada no rosto, Helena e Lucas lutaram como puderam, mas o número de inimigos era esmagador. As balas cortavam o ar, as explosões sacudiam o terreno, e o medo era quase palpável. Quando tudo parecia perdido, uma explosão inesperada abriu um flanco, dando a chance de fuga. O Corvo, sempre um oportunista, havia preparado o plano B-, e naquele momento, decidiu salvá-los. Ainda que por interesse próprio, fugindo pelas montanhas, Helena e Lucas carregavam o dossiê e as cicatrizes físicas e emocionais da operação. Viktor estava ferido, mas vivo, e prometeu que aquela história ainda não tinha terminado. O dossiê continha provas irrefutáveis da traição dentro do comando militar, nomes, dados e transações secretas.
Com aquilo, poderiam destruir carreiras, expor conspirações e limpar o nome de Helena, mas o caminho até sair do território inimigo continuava repleto de perigos. Emboscadas e caçadores. Lucas, agora mais do que um parceiro, era a âncora emocional de Helena, mesmo que nenhum dos dois admitisse abertamente. Entre fugas e confrontos, o vínculo entre eles se fortalecia, transformando o que era apenas lealdade em algo mais profundo. E, mesmo em meio à guerra, ambos sabiam: ou sairiam juntos dessa, ou não sairiam. As tentativas de contato com aliados confiáveis foram arriscadas, mas finalmente encontraram uma equipe disfarçada de resgate. O tempo era curto. O inimigo estava mais perto do que nunca, e Vitor não desistiria fácil. O plano era simples: atravessar a fronteira, entregar o dossiê e desaparecer antes que os traidores os silenciassem. Mas a guerra nunca segue planos simples. E logo, descobriram que havia um infiltrado na equipe de resgate. Helena, com o faro de agente treinada, percebeu a armadilha antes do pior acontecer. A emboscada foi brutal, e o tiroteio que se seguiu deixou claro que a conspiração chegava a lugares inimagináveis. Lucas e Helena sobreviveram, mas perderam homens, recursos, e a pouca confiança que restava no sistema. O jogo agora era de vida ou morte, e a única coisa que restava era confiar um no outro, com o dossiê em mãos e o inimigo em todos os lados. Decidiram ir além das rotas militares. A única saída era buscar a imprensa internacional, expor os documentos e tornar impossível o encobrimento. Sabiam que isso os tornaria alvos permanentes, mas também seria a única chance de justiça. O plano era arriscado, insano, e dependia da coragem de enfrentar o próprio sistema. Helena, pela primeira vez, via nos olhos de Lucas o mesmo medo e a mesma determinação que carregava. O amor, enterrado sob anos de disciplina e guerra, finalmente começava a emergir em meio ao caos. Mas a guerra não terminaria sem cicatrizes. E a próxima batalha seria a mais difícil de todas, porque agora, não estavam apenas lutando pela vida, estavam lutando pela verdade e pelo direito de amar em meio ao inferno. Atravessar a última fronteira foi como andar em uma corda bamba entre a morte e a esperança. Lucas e Helena se infiltraram em comboios de refugiados, trocando de identidade e driblando postos de controle. As estradas estavam repletas de militares, mercenários e agentes infiltrados, todos em busca dos dois foragidos. O dossiê que carregavam era agora uma bomba prestes a explodir no coração das Forças Armadas. Victor e seus homens não desistiriam tão fácil, e a caçada só se intensificava conforme se aproximavam da zona segura. Cada noite escondidos era um novo teste de resistência física e emocional para Helena. Ainda debilitada, o amor e a tensão entre os dois cresciam silenciosamente, alimentados pelo perigo constante e pelas feridas do passado, mas sabiam que, para sobreviver e fazer justiça, precisavam chegar até o final. Juntos, chegaram a um país vizinho, onde jornalistas internacionais se reuniam para cobrir a escalada do conflito. Era o local perfeito para expor as provas. Mas também o inimigo esperaria por eles. Lucas entrou em contato com uma repórter premiada, conhecida por denunciar escândalos militares. Ela aceitou o encontro em troca de acesso exclusivo ao material. Mas o clima era tenso e desconfiado. Helena, com seus instintos aguçados, sabia que até mesmo ali, poderiam ser traídos a qualquer momento. O local combinado era um hotel simples, mas os arredores já davam sinais de vigilância excessiva. Lucas preparou rotas alternativas e pontos de fuga. Enquanto Helena disfarçava o cansaço com a frieza habitual, o que estava em jogo agora não era apenas a reputação militar, era a vida dos dois e o futuro de toda a operação. A reunião foi rápida, objetiva e marcada por desconfiança. Dos dois lados, a jornalista se impressionou com as provas, os dados e a magnitude da conspiração revelada. Ela prometeu divulgar tudo nas próximas 48 horas, acionando veículos internacionais e organismos de direitos humanos. Mas também avisou: o sistema não cairia sem lutar, e a retaliação seria imediata. Lucas e Helena, cientes do preço, decidiram desaparecer temporariamente, aguardando o impacto da revelação. Mas Vitor, implacável, já sabia da jogada e preparava o golpe final para silenciá-los. A cidade logo se tornou um campo minado de espiões, emboscadas e ameaças veladas. O jogo chegava ao clímax e só restava a ele sobreviver até o caos virar público. Na madrugada seguinte, o ataque veio como um raio em céu limpo. Homens armados invadiram o esconderijo, disfarçados de policiais locais, determinados a eliminar o casal. Lucas reagiu com habilidade, transformando o pequeno apartamento em um campo de batalha improvisado. Helena, mesmo ferida, lutava como se cada golpe fosse a última chance de resistir. As ruas ao redor explodiam em sirenes, tiros, e o cheiro de pólvora enchia o ar.
O plano de fuga foi ativado. Um veículo já os aguardava em um ponto secundário. Guiado por um contato da repórter, com o inimigo às costas e a morte à espreita, atravessaram as ruas como fantasmas. Em meio à guerra urbana, a operação de silenciamento fracassou menos, mas deixou claro que o fim estava próximo, e ninguém saía ileso daquela história. Horas depois, as manchetes internacionais explodiram com a denúncia completa da conspiração militar, documentos vazados, gravações secretas e nomes de oficiais corruptos inundaram os noticiários e as redes sociais. Governos exigiram investigações, generais caíram, e o comando militar foi exposto ao mundo. Para o público, Helena Vilar passou de desaparecida. A heroína silenciou-se a peça-chave na queda do sistema, Lucas. Embora anônimo nas reportagens, sabia que seu papel havia sido fundamental naquela vitória. Mas o preço cobrado foi alto. Caçados, feridos e agora foragidos oficiais não podiam mais voltar para casa. Victor, apesar de exposto, ainda estava livre. E a vingança dele continuava pendente. Mesmo em meio à vitória, o futuro dos dois estava longe de qualquer final feliz. Escondidos em um país neutro, Lucas e Helena passaram semanas em reabilitação física e emocional. As cicatrizes no corpo de Helena eram profundas, mas as da alma eram ainda mais difíceis de curar. O amor que antes se escondia sob camadas de disciplina e farda, agora era impossível de ignorar. Em noites silenciosas, entre frascos de remédio e curativos, o toque dele se tornava a única âncora real. Ela, sempre orgulhosa, finalmente permitia-se fraquejar e encontrar abrigo nos braços de Lucas. Ele, antes apenas soldado e estrategista, deixava o lado racional de lado para ser apenas um homem apaixonado. A guerra os forjou como aço, mas o sentimento entre eles agora os reconstruía como seres humanos. Pela primeira vez, se permitiam sonhar, mesmo sabendo que o passado ainda os assombrava. O nome de Victor voltou às manchetes, após novos ataques e operações ilegais no leste europeu. Sabiam que ele os caçaria até o fim, e que sua rede de mercenários era ampla e brutal. Lucas, determinado, começou a planejar o acerto de contas final. Algo pessoal, fora dos protocolos. Helena hesitou. Estava cansada de fugas, de mortes e de carregar o peso da guerra. Mas, ao olhar nos olhos de Lucas, viu o mesmo brilho de quando ele a resgatou no deserto. Não era apenas vingança, era necessidade de pôr um ponto final no ciclo de violência. Decidiram que aquela seria a última missão, o encerramento definitivo da história que começou com a queda do avião, e independentemente do resultado, fariam isso juntos. Como deveriam ter feito desde o começo, rastrearam Victor até uma fortaleza isolada, escondida entre montanhas e protegida por um exército de mercenários. Era uma missão suicida, mas não tinham nada a perder além da própria vida menos. E já haviam arriscado isso antes. A infiltração foi meticulosa, calculada, mas cada passo os aproximava do perigo iminente. Helena, mesmo ainda em recuperação, demonstrava a mesma frieza e letalidade que a tornaram lendária. Lucas, guiado pelo instinto e pelo sentimento, se tornava tanto soldado quanto protetor implacável. Quando finalmente confrontaram Victor, o passado explodiu em acusações, tiros e verdades escondidas. O combate foi brutal, o encerramento de anos de ódio, traição e caçadas, e, no final, entre sangue e fumaça, foi Helena quem pôs um fim definitivo naquela história. Victor tombou, e com ele, a última sombra que os perseguia. Desde o começo daquela missão, o dossiê estava exposto, os traidores caíram, e o ciclo de violência, enfim, se encerrava. Lucas e Helena, exaustos, feridos, mas vivos, sabiam que agora poderiam, finalmente, desaparecer. DBs deixaram o campo de batalha para trás, apagaram rastros, queimaram identidades e sumiram do mapa. O mundo continuaria girando, as guerras continuariam, mas aquela, pelo menos, estava terminada. No anonimato, reconstruíram suas vidas, longe de fardas, de comandos e de fronteiras. Viviam discretamente, em vilarejos esquecidos, onde o som das armas era apenas lembrança. E entre eles, o amor, forjado no inferno, resistia como a única coisa que a guerra não conseguiu destruir. Anos depois, seus nomes eram apenas lendas entre soldados e espiões, figuras que desafiaram o sistema e sumiram. Alguns diziam que morreram, outros que viraram mercenários. Mas ninguém sabia a verdade. Apenas Helena e Lucas conheciam o paradeiro um do outro. E o preço que pagaram pela liberdade? As cicatrizes contavam histórias. Mas agora, não sangravam menos. Eram apenas marcas de sobrevivência. Viviam cada dia como se fosse o último. Conscientes de que nada na guerra é garantido. Mas finalmente, encontraram paz. Longe dos mapas, dos caçadores e dos jogos sujos, do poder.
O amor deles, construído entre balas, traições e quedas, era agora o único território que protegiam com tudo. E assim, longe da guerra, longe dos radares, Helena e Lucas venceram menos do único jeito possível. Juntos.